Estou de volta, amados, com mais um vídeo da Palavra de Deus, do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 4 em diante, que nos fala acerca dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem são eles? Eu fiz aqui um apanhado muito grande, que eu pus até no meu celular fotografia, mas eu tive tentando aqui para mostrar para vocês as cores, mas vai ser impossível, porque não tem como mesmo. Eu fiz um monte de foto, mas não vai ser possível. Então, amados, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível quem são os 4 cavaleiros do livro de Apocalipse, ok? Então, nós vamos orar ao Senhor para que Deus abençoe cada um dos irmãos. Esperamos que Deus toque nos corações, nas vidas. Você não pode deixar de assistir esse vídeo de maneira nenhuma, porque é um vídeo interessantíssimo, do seu interesse e do seu interesse para você divulgar para as outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, ok? Vamos orar ao Senhor e aí vamos entrar adentro nos cavalos, ok? Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que tu nos dá. Obrigada, Senhor, por todas as tuas bênçãos, tuas misericórdias, tuas compaixões, Senhor, que são grandes sem fim, Senhor. Ó Deus, Senhor Jesus, sabemos que estamos vivendo os últimos dias, Senhor. E precisamos de estar bem atentos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, encontrar contigo e não sermos despercebidos, Senhor Jesus, ó Pai Santo. Nem, Senhor Jesus, afastado para outro lado, sem que percebamos que o Senhor está voltando. Ó Deus amado, eu te peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos nesta hora, sobre cada um dos teus servos, Senhor. No nome de Jesus, eu abençoo cada um deles, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, nós vamos falar aqui sobre os 4 cavalos do Apocalipse, que se encontra em Apocalipse capítulo 6, versículo 4, que diz 4 cavalos de Apocalipse. Primeiro cavalo, qual a cor do primeiro cavalo? Se você observar lá no livro de Apocalipse, o primeiro cavalo é branco, ok? Segundo cavalo é vermelho. Terceiro cavalo é preto. Quarto cavalo é verde. Então, vocês guardem as cores branco, vermelho, preto e verde, ok? É o que está escrito lá. Então, por que estes 4? Eu pergunto. Uma pergunta. Por que suas cores, ok? Aí eu gostaria de submeter a vocês as bandeiras que eu peguei e as cores dos cavalos, mas não vai ser possível. Porque há informações contidas nessas cores. Por quê? Então, amados, Deus não está tentando nos confundir, ok? Mas ele não iria jogar cores só para jogar, com certeza. Deus não ia mostrar cores somente para mostrar, para confundir a nossa mente ou fazer algo. Ele não iria fazer isso, com certeza não. Então, amados irmãos, não tem que ter uma justificação, porque Deus escolheu essas cores por uma razão, ok? Não achas? O que você acha? Eu acho que Deus escolheu essas cores por uma razão. Ok, vamos lá. Olha aí, se eu pudesse mostrar, ia mostrar aí na sua tela agora. O que você ia ver? As cores vermelha, branco e preto e verde. Mas, infelizmente, eu peguei as fotos, não, já tentei aqui várias vezes e não deu. E essa profecia dos cavalos, irmãos, eu levei 3 dias para a tradução. É muito difícil às vezes, então eu peço aos irmãos, valorize, por favor, porque é um trabalho duro de fazer, não é fácil. Tradução não é fácil. Então, se vocês fossem ver na sua tela, você veria nas cores vermelha, branco, preto e verde. As cores dos cavalos. Então, a bandeira do Jordão, os irmãos não sabem, mas a bandeira do Jordão, quantas cores ela tem? Se os irmãos não sabem, ela tem 4 cores, ok? É o símbolo de um vizinho de Israel, o Jordan, que é o Jordão. Então, quais são as cores que você veria nas cores da bandeira do Jordan, que é o Jordão? Branco, vermelho, preto e verde, ok? É as cores deles. Se você fosse puxar na internet, você vai ver que realmente são essas cores, ok? Então, ali está, depois deles, está ali a Palestina, que simbolizada também por uma bandeira, ok? Então, você iria ver as cores da bandeira, que são as mesmas cores dos cavalos. Eu quero que os irmãos prestem atenção no que eu vou falar. Então, elas são muito parecidas. Então, quando pessoas falam da Palestina como sua própria casa, eles estão certos, porque é chamada Jordânia, ok? É Jordânia. Quando eles dividiram Palestina, na qual era maior, muito maior,
era aproximadamente 7 yard, quer dizer, 7% do yard, que é um yard significa mais ou menos 1 metro, mais ou menos, por cento, foram à Jordânia, que era chamado Transjordânia, ok? No começo, era Jordan, ok? Era uma parte onde os palestinos viviam, ok? Portanto, se você quer saber qual a cidade de moradia para os palestinos, você vai encontrar Jordan, abriram suas portas e diziam: sejam bem-vindos, as portas estão abertas. Mas bandeiras nos diz algo, amados, nos diz algo. Cores também agora nos diz algo. Qual a cor que você poderia ver na bandeira de Sudã? Ok? A bandeira de Sudã também, este é um dos lugares que guerreará na Terceira Guerra Mundial, de acordo com Ezequiel 38, 39. Se você ler, você vai encontrar. Então, aqui as cores são as mesmas anteriores das bandeiras, como eu já expliquei para os irmãos. Veja, agora, a bandeira do Kuwait, que cores vocês poderiam ver na bandeira do Kuwait? Se vocês forem lá, vocês vão ver bandeira vermelha, verde, branco e preto, as mesmas cores que eu já falei para os irmãos ali atrás. Então, as cores, irmãos, elas têm valores para Deus e para nós também. Então, vamos agora a United Amos. Eles chamam United Amos UAI, que é no inglês. Então, as mesmas exatas cores, ok? Nós vamos ver a Líbia, quais as cores que nós poderíamos ver na bandeira da Líbia: verde, preto, branco e vermelho, como já disse para os irmãos das outras bandeiras anteriores. Afeganistão, quais são as cores da bandeira do Afeganistão? Você pode dizer, não é verdade. As cores são as mesmas, ok? Não são? Vejam lá, ok? Se vocês puderem verificar. Vamos à Síria. Quais as cores vermelhas? Quais as cores da bandeira da Síria? Vermelho, preto, branco e verde. Então, vamos agora aonde? Ao Iraque, ok? Quais as cores da bandeira do Iraque? Vermelha, preto, branco, vermelho. Então, todos esses estados que eu mostrei para vocês, essas nações, irmãos, as bandeiras são iguais, são pouquíssimas diferenças, ok? Quais as cores... E aí eu te pergunto, o que você às vezes pode perguntar para mim, irmã Miriam, o que você quer dizer com isto? Olha, eu imagino Deus estar se comunicando algo de um sinal, ok? Através dessas bandeiras, ok? Simples cores, porque as pessoas fazem tudo tão complicado, ok? Tão complicado, principalmente os estudantes de profecias. Eles complicam muito as coisas que às vezes a gente não entende. Por quê? Sabe por quê? Porque eles olham primeiro as notícias nos dias atuais. Por exemplo, nos dias que Gorbachev estava por volta, ele era o inimigo de Ronald Reagan, ok? E todo mundo falava que a Rússia era o anticristo. Todo mundo dizia isso, que a Rússia era o anticristo. O cavalo branco. Agora, a China está se desenvolvendo, ok? Economicamente, ok? E agora é a China, que invadirá Israel, eles falam. Tenho dúvida, às vezes, estudando sobre as profecias, eu tenho dúvida disso. Não sei o que eu... Não sei, mas eu só sei é que Deus disse, olhe para estas cores, branco, vermelho, preto e verde. E se você olha bem para essas cores, se você for nessas bandeiras, o que é que o ISIS estão tentando fazer? O ISIS. Eles estão tentando combinar Síria e Iraque, ok? Veja as bandeiras de Síria e Iraque. Por quê? Estas bandeiras são similares. Elas são quase idênticas, coisinha poucas diferença. Por que elas são similares? Porque certamente elas são o mesmo império, ok? Nação, são a mesma nação. Portanto, o ISIS não é tão louco como pensamos, amados. Não é tão louco como pensamos. Tem uma história de raízes sobre o que está acontecendo agora, e aí você compara as bandeiras de outras nações. Veja aí, então, se você for a bandeira de England, Austrália, na Nova Zelândia, se você olha a Nova Zelândia, a bandeira da Nova Zelândia, ela parece ser a cópia da bandeira da Austrália, ok? Porque eles têm uma intimidade.
e uma conexão entre as duas nações. Você tira só uma estrela lá na bandeira e elas vão ser automaticamente a mesma. Elas vão ser as mesmas, se só somente uma estrelinha pequena. E você tem as duas chaves. E você vê no canto lá, na setinha, quando você olha a bandeira, no top, lá em cima, ok? Que essa bandeira mostra uma união chamada Jack, ok? E se torna a cópia de England, ok? De England. Por quê? Porque muitos de nós viemos de England, ok? De England, Scotland, ok? Ireland, Wales, etc. Então, nós podemos ver a configuração, ok, meus irmãos? Na história, as biografias das nações através das cores e símbolos. Você pode me perguntar, irmã Miriam é doida, que negócio é esse de cores, de símbolos? Amados, liguem no começo e vão andando nas cores dos cavalos do Apocalipse e vejam as bandeiras. Presta atenção no que eu estou falando. Então, através das cores e símbolos, Deus sabia disto. E eu penso que nós cristãos poderíamos também saber, ok? Você compara as cores dos cavalos de Apocalipse e outras nações, elas são diferentes. Mas veja, primeiro América, segunda Noruega, terceira Rússia. Para a América é o império diabólico, ok? Mas eles estão passando mais leis evangélicas do que a América. Quem está passando mais leis evangélicas? A Rússia, ok? Putin está criticando os Estados Unidos, dizendo que a fé em Deus é a fé do diabo, ele falou. Por que ele falou isso? Será que é isso mesmo? Ele disse, este é o passo para a degradação. Ele falou, isso é o passo para a degradação, é o passo para a caída, para a queda, quando não estão defendendo as coisas evangélicas. Então, como podemos nós comparar Deus que nos deu tudo de bom, como filosofia, ok? Todas as coisas boas, valores morais, a melhor civilização do mundo criada por Deus, ok? E você iguala Deus ao diabo, como eles igualaram. Então, aí algo errado, né, irmãos? Ídolos ou Lucifer. Se alguém faz isto, está algo muito errado, ok? Então, amém, amém, meus amados irmãos, ou não amém? É claro que é amém. Então vejam todas as cidades, ou seja, nações que irão liderar a Terceira Guerra Mundial. Elas mostram as mesmas cores das bandeiras. Vejam as bandeiras na qual eu mencionei. Se você quiser apanhar o estudo do começo e anotar as bandeiras, depois você vai verificar no seu computador, peça o nome das bandeiras, as cores, você vai ver que as cores são idênticas, ok? A interpretação de Apocalipse não muda. Isto porque, se mudar esta leitura de Apocalipse 6:8, então iremos ter 1,75 bilhões de morte. Não, isso não acontecerá, amados, ok? É um exagero. Veja bem, muitas profecias do Apocalipse são lidas em formas, em formas diferentes, ok? Então, os cumprimentos, as pessoas leem as palavras do Apocalipse, então os cumprimentos desaparecem, eles somem, ficam sem sentido. Isto é, o primeiro sentido. Muitos cristãos, muitas pessoas estudando de profecias dizem, se o Messias vier, ele tem que ser duro, ele tem que ser mau. Você está entendendo? Por exemplo, ele deverá ter 2 espadas, ele vai nos liderar numa guerra deslumbrante e a vitória será sobre nossos inimigos, os gentios e os romanos. E é precisamente porque os fariseus perderam o Messias. Por isso que eles perderam o Messias. Por quê? Porque as pessoas estavam procurando algo muito espetacular. Olha só, isto não é Hollywood, amados. Isso não é Hollywood. Isso não vai ser nunca 200 metros de tsunami, ok? De tsunami acima, arriba, you know? Eles estavam procurando algo espetacular. Olha só, isso não é Hollywood, isso não vai ser nunca 200 metros de tsunami que atingiria a Estátua da Liberdade lá de Nova York, New York, lá em cima. Não, isso não, eu não vejo na Bíblia, mesmo no pior momento do planeta. A misericórdia do Senhor continua aqui. Deus continua protegendo muitos que precisam dele e que acreditam. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Então, amados, nada vai acontecer, ok?
como em Hollywood. Porém, melhor do que isto, ok? Preste atenção. A maneira que a palavra de Deus vem se cumprindo, você vai observar. Veja o 5º selo de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos martirizados pela palavra de Deus e por serem fiéis em seus testemunhos. No 5º selo, veremos os mártires, verso 10. E eles choravam em alta voz, dizendo: até quando o Senhor julgará nosso sangue? Eles perguntavam. E fará vingança sobre aqueles que habitam sobre a face da terra? Boa pergunta, não é? Boa pergunta. Muitos crentes perguntam: até quando? Verso 11. E roupas brancas foram dadas a eles, e foi-lhe dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até que muitos outros morressem na mesma forma que os cristãos do passado morreram. Vamos harmonizar aqui, então. Quando eles chegaram ao céu, quando eles chegarem ao céu, o que acontecerá? Verso 4 de Apocalipse 20. E vi tronos e uns assentados sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por amor a Cristo, sua palavra, e os que não adoraram a besta. Então, meus amados irmãos, nem receberam o sinal da sua marca na sua testa ou na sua mão. E eles viveram 1000 anos e reinaram com Cristo por 1000 anos. A característica aqui do fim dos tempos, ok? As decapitações cruéis. Nós temos visto muitas decapitações acontecendo com o povo de Deus, amados, como já falei para os irmãos antes. Então, nós vemos que são até pessoas muito altas, que nem parecem ser pessoas desse mundo, são demônios mesmo, ok? Cruéis. Mas não receba, meus amados irmãos, esta marca. Imagina se isto acontece. Vou te dar uma tipologia, ok? Ainda Deus irá te dar, antes das coisas acontecerem, é como fizessem, matarem, assim, tipo um cordeiro, ok? E crucificassem Jesus. Veja Lucas 9:9. Herodes é o tipo do mundo, ele disse. A João mandei decolar, ok? Degolar. Quem é, pois, este que dizem vê-lo? Uma pergunta. João foi o primeiro a acompanhar Jesus em sua primeira vinda, ok? Então, João faz o que Elias irá fazer a Jesus em sua segunda vinda. O que aconteceu a João, o primeiro candidato? Olha, antes de Jesus aparecer, João foi decapitado. Todos os irmãos sabem disso. Poderia esse ser o mesmo antes da segunda vinda? Aqui está um aviso, meus amados, deste profeta. Rick Joyner é um americano, ok? Setembro 18 de 2014, ele teve uma visão, dizendo: as portas do inferno estão abertas. ISIS está vindo à América. Gangues endemoniadas. Pior do que decapitações. Caos, leis marciais, anarquia. Tudo isso ele profetizou, esse profeta de Deus. Tudo isso ele profetizou. E ele disse: começará no sul. E realmente começou. Ele viu forças demoníacas vindas das divisões cruéis, como Lucifer. Foi isso que ele viu. E quando começaram a decapitarem as pessoas, se revoltarão e irá começar a lei marcial, ok? A lei marcial. E não funciona. Aí começa a anarquia, começa as bagunças. Veja só o que aconteceu já nas últimas semanas. Em agosto de 2014, James Foley foi decapitado. James Foley foi decapitado. Aliás, o James Foley foi um americano que foi decapitado. Ele tinha 40 anos. Steven Sethoff, ele também, 2 de setembro de 2014, também foi decapitado. Daqueles homens que vocês viram na beira do mar, que aparece ali vestido de amarelo. Ok? Ele tinha 31 anos. David Holmes, 13 de setembro de 2014, tinha 44 anos, também foi decapitado. Então, o mundo todo viu, irmãos, o que a Bíblia diz no 5º selo. É mentira ou é verdade? Não é mentira, amados, é verdade. Ok? O que a palavra de Deus nos conta no 5º selo. Então, ninguém se importa. Milhões de cristãos morrem, ninguém se importa. Somos chamados de loucos, somos taxados como loucos, ninguém se importa. O que vemos nas TVs, as pessoas não se importam, deixam morrer, mas se alguém são cristãos, eles poderão estar sofrendo a pena de decapitação, ok? Então, milhões saberão, mas não importam. É ser humano? Mas ninguém importa, ok? É a pessoa que Deus fez? Ele ama? Sim,
mas ninguém importa. Ninguém se importa com eles. E eu vejo aqui a abertura do quinto selo, amados. Do quinto selo sendo aberto em frente nossos olhos, que só não vê quem não quer ver, mas está sendo aberto em frente nossos olhos. Isso já aconteceu, nós ensinamos em parte, profetizamos em parte. Somente quando Jesus vier, não precisamos mais ninguém, ok? Mais ninguém para profetizar. Ou precisamos mais alguém? Não, só quando Jesus vier. Então, nós não precisamos mais ninguém para profetizar ou ensinar. Mas agora, nossa obrigação, a minha obrigação, é alimentar vocês o melhor em minhas possibilidades através da palavra de Deus. Apesar que muitos não dão valor, muitos não se importam. Mas é assim mesmo, irmãos. É o fim dos tempos, ok? Então, haverá muitas possibilidades, irmãos, de muitos cristãos serem decapitados por amor a Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, vejam, irmãos, Stephen Setloff era americano, judeu, decapitado também, ok? David Haynes era britânico e um na Austrália foi esquecido pelas notícias, não falaram, mas ele tinha 82 anos de idade, vovô, foi decapitado em seu próprio quintal, meu Deus. Em Ucrânia, não foi acidente, mas um muçulmano o que o decapitou. E nem foi publicado. E outros como Harvey Gordell, em 24 de setembro de 2014, 55 anos de idade, foi também decapitado em na Nigéria. E nos Estados Unidos da América também, Colin Hartford foi decapitada em 26 de setembro de 2014, 54 anos de idade, por pessoas também dessas religiões. Então, vocês pensam que foi por cristão as pessoas que dizem a fé não importa, isto nada tem a ver com fé? Olha, meus amados irmãos, fé governa ações, ok? Fé governa ações. Crentes governam comportamento. Você acredita que é bom trabalhar? Você será assíduo no seu trabalho. E se disserem não tem nada a ver com a fé, tem tudo a ver com a fé. Acredite, ok? Acredite. Que pobreza as pessoas diminuem você e te derrotar com muitas fortes ilusões. E, afortunadamente, muitos irão sofrer decepções, os falsos cristos, ok? Os fatos são claros, ok? E essa perseguição já está aqui contra nós. Já começou. Este ano, em nosso calendário, já começou, ok? Mas o calendário judeu 777, a câmara dos olhos de Deus. Aleluia, ok? Então, para os que vivem na Austrália, o ISIS, os jihadistas, já veio. Então, eles são odiadores, estoquearam 2 policiais em Diva Hills, 24 de setembro de 2014. Quantos acontecimentos em 2014? No quinto selo, amados. Nas cores que eu mostrei para os irmãos, ok? Estes policiais da Austrália só disseram oi para ele. E ele o esfaqueou, ok? E ele o esfaqueou, ok? Então, ele esfaqueou o policial. Mas na Austrália é o lugar onde há menos incidentes, ok? Os 2 foram mortos. No Brasil, ok, Valdomiro quase foi decapitado, como nós sabemos, ok? Estes dias, terríveis coisas, meus amados irmãos, estão acontecendo, ok? Estão acontecendo no mundo. Vigiemos, pois somos odiados por muitos. Jesus está voltando. Oremos, vigiemos, pois queremos ver a face de Jesus. Nós não queremos passar por isso em nossas famílias. Muitos passam por isso, grande tribulação, mas Deus que tenha misericórdia de nós. Eu espero que vocês tenham entendido aqui o sermão acerca das cores, o cavalo branco, o vermelho, o preto e o verde. Então, o que significam eles? Eles significam as nações que são iguais, que têm impérios iguais e que vão lutar e reunir suas forças e lutar contra o mundo. Então, os irmãos podem dar uma olhada lá, vejam no início do estudo que eu dei para os irmãos, e vejam as cores. Os irmãos veem as cores das bandeiras e vão ser igualzinhas às cores dos cavalos. Então, isso é o que significa os 4 cavalos do Apocalipse. As nações que são iguais, de impérios iguais, ok? Então, que Deus nos abençoe por mais um vídeo explicado dentro do Apocalipse. Eu vou continuar falando dentro do Apocalipse. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, apesar que muito tem medo,
Mas a gente não deve ter medo, irmãos, mas confiar no Senhor, ok? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos abençoe, Senhor Jesus, neste dia. Mais uma vez, Senhor Jesus, finalizamos, Senhor Jesus, mais um vídeo, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, visita cada vida, visita cada ser, visita cada... Ó, Pai Santo, cada um dos teus filhos nesta hora, Senhor, dá da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, Pai. Ô, Senhor, nos livra, Senhor, de tudo quanto essas coisas que não provém de ti, meu Pai. Para a glória do teu nome, Senhor, nos livra, Senhor, no teu nome. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Um beijo no vosso coração, um abraço fraternal, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, assim, se Deus quiser, ok? Agora eu vou passar um vídeo pequeno, mas eu vou falar sobre o Trump, ok? Vocês não me ignorem, tem pessoas que dizem assim, falando político, não é política, irmão, nós estamos na América, nós temos que estar acompanhando as notícias, é muito pequenino, tá bom? Mas só para vocês verem a audácia do Trump, ele está andando com todo vapor, ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.